Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus. Espero que vocês estejam na paz de Deus. Graças a Deus nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo neste domingo. Podemos dizer o último domingo do mês de agosto. Hoje aqui no Rio está um dia chuvoso. Desde ontem, Ontem sábado foi um dia bem chuvoso, hoje está garoando direto. O tempo está bem ameno depois de alguns dias aí de um pico de calor. Bem, meu irmão, nós estamos aqui para dar continuidade, aos nossos vídeos e não fugir o propósito que nós temos aqui com vocês de compartilhar, as mensagens que falam a respeito da salvação, que falam a respeito da vinda de Jesus, como nós temos desenvolvido essa conversa. Vocês viram aí no último vídeo que nós falamos a respeito. E hoje eu queria bater mais um papo com vocês. Meus irmãos, eu tenho muito a agradecer, as pessoas que têm nos acompanhado, embora elas não manifestem o comentário. Quem aí sempre está comentando são algumas pessoas, a quem eu agradeço aí o feedback de vocês, de estar sempre aí conosco. E é por vocês, que nós continuamos esse trabalho. Tem um rapaz chamado Silvio, se eu não me engano Elisete, tantas outras pessoas que ficam conosco aqui. O doutor Renan, a sua esposa, sua esposa. Eu agradeço muito, que é fono, Dr. Renan trabalha na área de terapia, e quase que eu aciono o senhor, doutor. Eu passei uns dias aí, atrás aí um pouco meio para baixo, devido a algumas situações aí adversas no trabalho, e quase que eu aciono o senhor, os seus serviços de acompanhamento. E eu agradeço, a Deus por essas pessoas que nos dão esse suporte aqui no nosso trabalho. Porque esse trabalho que nós resolvemos fazer, meus irmãos, que eu já tenho vídeos aí onde eu já me expressei o motivo porque eu resolvi fazer, porque foi um direcionamento de Deus, não nasceu da minha vontade. Eu comecei a fazer com um grupo de WhatsApp, onde o grupo tem até hoje, tem até só 3 pessoas nesse grupo, que é eu, a minha esposa e um outro senhor. O grupo tem um nome, o grupo dos que verão a Cristo, Esse é o nome do grupo. Grupo dos que verão a Cristo. E ali eu tinha pessoas, só que começou muito que esse probleminha de grupo, probleminha de grupo. Eu não gosto de grupo, por isso que eu migrei aqui para o YouTube, saí também do Facebook, saí também do Instagram, e eu só faço o meu trabalho, compartilho o meu trabalho aqui na plataforma do YouTube. Não compartilho com nenhum outro local, somente aqui. Começou a haver alguns problemas aí nos outros canais, e as pessoas passando para o outro lado. Aconteceu algumas situações constrangedoras que é de respeitosa e não vale a pena eu trazer aqui. Então eu procuro ficar hoje somente aqui no YouTube, e quem aqui chegar é pela vontade de Deus. Tá certo, meus irmãos? Então que Deus abençoe a todos vocês, que a bênção do Senhor possa suprir as suas necessidades do dia a dia, sabedores que nós estamos aqui por um tempo. Em breve nós vamos para um lugar onde estaremos guardados para sempre com o nosso Senhor. Meus irmãos, quando eu pego aqui a Bíblia, no livro de Mateus 24, versículo 3, diz assim: E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo:
Dize-nos quando sucederão estas coisas. E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Preste atenção. A pergunta que os seus discípulos falaram para Jesus naquele dia em que eles estavam lá, né? Jesus, no capítulo 24, ele começou a falar sobre a destruição do templo, que não ia ficar pedra sobre pedra. Então, os discípulos, como eles já tinham conhecimento dos ensinamentos de Jesus, que ele iria subir, mas ele iria voltar, e esse mundo teria um fim, e eles questionaram, Senhor, quais sinais? Como é que nós vamos saber? Aí Jesus virou para eles e disse assim, Jesus respondendo, disse-lhes, fiquem atentos para que nenhum homem vos engane. Foi a primeira frase que Jesus disse. Para que nenhum homem vos engane. Significa dizer que um dos sinais primários que Jesus disse que iria ficar aguçado, que iria ficar mais acelerado, mais em evidência, que demonstrasse o sinal da sua vinda, é aqueles que usariam o Evangelho de Cristo para enganar as pessoas. Meu irmão e minha irmã, como é que estão os nossos dias de hoje? Quando nós passamos os olhos e olhamos para as plataformas digitais, olhamos para o conteúdo das pregações que estão sendo veiculadas dentro das igrejas, né? Quando a gente pega o conteúdo das igrejas, dessas placas de igreja, inclusive essas que se acham superstar, que os seus líderes estão com o nome na página da Forbes como os mais milionários, bilionários, que são dono de empresa aqui, dono de empresas ali. O que nós podemos trazer para poder comparar com o que Jesus disse aqui? Atentos para que nenhum homem vos engane. O que nós podemos entender? Que nós estamos vivendo os últimos dias. Que nós estamos com sinais dentro desse quesito bem aguçado que demonstra a vinda de Jesus. E quando eu falo a vinda de Jesus, porque a vinda de Jesus ela vai se dar em mais esse tempo, né? Nesse tempo aqui, e mais um outro tempo, né? Que ele vai vir derrotar o falso profeta e a besta, que é o anticristo, e vai acontecer um milênio, né? Para depois haver em seguida a derrota de Satanás, mas eu estou falando da vinda de Cristo agora, que vai acontecer com o arrebatamento. Depois vai ser pregado a vinda de Cristo de novo, mas para ele vir derrotar Satanás, a besta, o anticristo, o falso profeta. Mas nesse momento ele vai vir nos arrebatar a sua igreja para que ela não venha passar os momentos mais terríveis neste mundo na mão do anticristo, na mão do falso profeta, da besta. Ele vai nos tirar daqui. Apocalipse lá revela isso. Então, primeiro que ele falou, fiquem atentos. Fiquem atentos. E parece que as pessoas, ao invés de elas estarem atentas, elas estão desapercebidas, como aquelas virgens, 5 virgens insensatas que não estavam preocupadas com a vinda do noivo. E não se preocupou em preparar o azeite, guardar o azeite. E quando o noivo veio, pegou ela de surpresa. E vai ser isso que vai acontecer com muitas pessoas, meus irmãos. Muitas pessoas vão ser pegas de surpresa. Porque eu não consigo vincular Jesus, a sua vinda, a sua morte naquele Calvário, o seu sacrifício no Calvário. Eu não consigo vincular isso quando um camarada, esses fariseus hipócritas, sobe em cima do altar para falar sobre campanha de milionários. Eu não consigo. Só Mateus capítulo 6
Já acaba com esse sujeito. Só aquela palavra do jovem rico já acaba com a mentira desse sujeito. Só aquela palavra que quando ele diz lá, louco, por que você está guardando isso tudo dentro desse celeiro? Se hoje mesmo te pedirão a sua alma. Só a palavra que a Bíblia diz que os bens dos homens não consistem no que está nesse mundo. Não está aqui. E fica esses fariseus hipócritas aí, pessoal, pregando para as pessoas sobre campanhas de milionário, para ela ganhar milhões, campanha para ter carro, para ter carro de 200 mil. Fica enganando as pessoas. Por quê? Porque é o meio que eles têm de engordar a conta deles, de engordar o patrimônio deles, para que eles fiquem na página da Forbes. E eles precisam ter essas mansões que são chamadas de igrejas, porque são mansões que são chamadas de igrejas, para atrair povo que tem capital. Tem pessoas, pessoal, simples, que elas não entram nem nessas igrejas, porque elas têm medo. E quando elas entram, se elas for uma vestimenta mais humilde, tem uns segurança que ficam lá, que não tem nada de Deus, são tudo fariseus hipócritas também, que ficam lá na porta, e quando a pessoa entra, eles ficam batendo rádio um pro outro. Olha, cuidado com o fulano aí, cuidado com o ciclano, de olho nesse ciclano aí, julgando as pessoas. Eu estou mentindo, Jesus? Jesus, eu estou mentindo? O Senhor sabe que eu não estou mentindo. E um dia, essa turma vai dar conta para o Senhor. E vai dar conta para o Senhor, sabe quando? Quando eles ficarem no arrebatamento. E lá no último dia, quando eles tiverem que prestar conta junto com aqueles aonde seus nomes não vão estar no livro da vida. E eles vão ser lançados para dentro do lago de fogo. Então eu não consigo vincular o meu Cristo Jesus, que deu a vida no Calvário, a esse tipo de postura de igrejas que ficam aí, entendeu? Fazendo esse tipo de trabalho que não fala, não alerta as pessoas sobre o fim do mundo, sobre a volta de Jesus, na proporção que deve ser anunciado, de que o pecador tem que se arrepender dos seus pecados, de que as pessoas têm que se batizar nas águas, de que as pessoas têm que se encher do Espírito Santo, se encher do poder de Deus para resistir ao princípio das dores que a igreja vai passar e que está passando. As igrejas não estão preparadas para o princípio das dores. Por isso que existe porção de crente aí que não aguenta, se desvia, sai, porque eles vão para dentro das igrejas, pessoal, para fazer sabe o quê? Para ficar pulando. Eles vão para dentro das igrejas para fazer sabe o quê? Para ficar lá fazendo campanhas e mais campanhas só para coisas que vai satisfazer o seu ego, que vai satisfazer o ego delas, mas que não vai, entendeu? Levá-las a um relacionamento verdadeiro com Deus. As igrejas parecem uma fashion week, uma disputa de quem usa vestidinho mais apertado, que mostra tudo, uma passarela de qual é o pastor que prega melhor do que o outro, qual é o que vai fazer melhor seminário, em que as pessoas vão dar o aleluia, ou glória a Deus mais alto. As igrejas, existe uma disputa, até por espaço de programa em televisão, por espaço de programa em rádio. Entendeu? Se uma rádio está fazendo uma coisa que está dando ibope, a outra rádio copia, porque querem tirar de lá para cá, dali para cá. É o modelo de evangelho que esses fariseus hipócritas estão ensinando nos dias de hoje. E as pessoas, como ovelhas levadas para o matadouro, estão entrando nessa linha. Porque falta ensinamento, falta quem as oriente. Mas aqueles que procuram orientar, como nós procuramos orientar nesse canal, não tem ibope para essas pessoas. Não tem ibope, porque elas gostam disso. Elas gostam daqueles fariseus, lá que Jesus fala em Mateus 23, que são sepulcro caiados, que por fora mostram-se belos, bonitos, mas por dentro são cheios de imundícia. Tem até uma novela da Record aí, Jesus, que fala um pouquinho da postura desses fariseus.
Fala um pouquinho da postura deles, como eles perseguem lá. A novela, o dramaturgo fala um pouquinho lá. Mas pega Mateus 23 lá, vê como é que Jesus fala para essa turma. Seus fariseus hipócritas, que colocam fardo pesado sobre o povo, são o que essas igrejas, essas pastoradas que ficam inclusive no dia de hoje, tirando um bom percentual da parte do culto para poder dar envelope de dízimo, para poder fazer campanha, do político deles. Entendeu? Para poder botar em cima do altar o político que eles querem eleger na próxima eleição, a vereador, a prefeito, para botar lá, para ficar lá fazendo campanha de venda de jornal, do livro. Pegaram aí uma famosa aí um tempo atrás, eu acho que você sabe o nome, eu não vou falar o nome aqui, pegaram uma famosa aí de um tempo atrás aí que diz que se converteu, aceitou Jesus, entendeu? Fizeram até livro com ela, botaram de obreira, botaram ela vender livro dentro das igrejas. As igrejas eram obrigadas a bater meta de venda do livro dela. As igrejas eram obrigadas a bater meta de livro de venda dela. Eu estou mentindo, Jesus? Estou mentindo? Eu não estou mentindo, Jesus sabe que eu não estou mentindo. Agora ela está aí, ó, fazendo vídeo aí, dizendo que faz dupla, dizendo que faz isso, aquilo, outro, uma difamação, entendeu? Uma pessoa que de noite está falando de que é evangélica e de dia é vadia, entendeu? É assim, as pessoas estão fazendo uma lambança com o evangelho, porque essa lambança começa lá no púlpito. O púlpito de muitas igrejas, por causa, aí generaliza, por causa da cara de pau de muitos fariseus hipócritas que ficam em cima de púlpito lá, só interessado em ganância, em suas ostentações, tem ficado infamado. Como Pedro fala aqui no livro de 2 Pedro, né, capítulo 2, livro de 2 Pedro, capítulo 2, diz assim, ó, e muitos, 2:2, 2 Pedro 2:2, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Quer dizer, o caminho da verdade ficará infamado, sem fama. Aquela fama que tinha que dar, né, a Jesus Cristo, que ele veio ao mundo para nos salvar, para perdoar nossos pecados, isso vai ficar infamado. Né? Por causa desses fariseus hipócritas, por causa desses falsos mestres que a Bíblia fala. Então, o que nós temos que fazer? Nos alertar para isso. Fazer como Jesus disse para os seus discípulos. Ficar atento. Ficarmos atentos para que nós não venhamos cair, meus irmãos, nesse erro e seguir esses lobos vestidos de ovelha. Cuidado com o ambiente que você está habitando. Cuidado com o ambiente que você está frequentando, que se diz igreja. Quem é o sujeito que está pregando para você lá? Ele veio da onde? Como que ele se configurou um pastor? Como que ele seguiu ali? É um rebelde de outra igreja? Que se rebelou em outra igreja? Porque a igreja lá, no que seguir, é um adúltero que foi excluído de outra igreja? Que você não sabe? Porque tem uns aí, que eu conheço, que está com o ministério aberto porque se rebelou lá, cometeu um pecado lá, grave. E que não deu nem tempo de ser corrigido por Deus, por Jesus Cristo, no arrependimento, na correção, para depois voltar como Davi um dia voltou. Davi foi corrigido. Você pensa que passou em branco? Deus poupou ele? Olha o preço que Davi pagou. Por causa da sua situação lá com Betseba e ter botado o marido dela na frente da batalha para morrer. Olha o preço que ele pagou. Ele pagou um preço. E se ele não se arrependesse, não mostrasse realmente o coração arrependido, que Deus pudesse olhar assim e falar assim, se arrependeu, ele ia pagar com a própria vida. Ele ia pagar com a própria vida. Mas hoje em dia não. O sujeito sai com 3, 4 membros, sendo casado, tem relações,
Aí é descoberto, ele é excluído da igreja, aí ele vai, daqui um mês, com a cara mais lavada, que deveria ser com óleo de peroba, abre outro ministério. Aí vai uma porção de gente atrás dele. Meu amigo e meu amigo, eu vou gravar outro vídeo, porque nós chegamos ao nosso tempo. Não é brincadeira. Não brinque com Deus. Sabe de uma coisa? O arrebatamento da igreja vai acontecer. E este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo.